Para estar bem, a mulher deve praticar o autocuidado, o amor próprio e a autoestima, acreditar em si e em seu potencial. A psicóloga Michela da Rocha Iop tem algumas dicas para você. Trocar uma ideia um pouquinho sobre a questão da saúde mental da mulher, né? Então a gente está em mês aí, em comemoração ao Dia da Mulher, que na realidade são todos os dias, mas demarcando a data, acho que é importante pensar um pouquinho sobre a saúde mental feminina. E quando a gente fala em saúde mental da mulher, é importante considerar uma série de fatores que interferem, né, que fazem parte da composição dessa constituição de saúde mental. Primeiro que eu não posso, e de jeito nenhum, né, desconsiderar ou separar a saúde mental como se fosse algo interno, isolado da saúde física, por exemplo, né? Nós mulheres sofremos bastante com as questões de ordem hormonal, por exemplo, né? Várias vezes durante o mês, durante várias etapas, né, do ciclo de vida. Então tem questões de ordem biológica, né, hormonal, que interferem. E aí a gente vai pensar na saúde de forma mais integrativa, né, saúde mental e física articuladas. Mas também é imprescindível levar em consideração outros fatores, que são fatores externos, fatores sociais, fatores culturais, que têm um peso bastante importante na questão da saúde mental da mulher. Então, acontece que historicamente, né, culturalmente, nós mulheres, digamos assim, entre aspas, fomos ensinadas a ser cuidadoras. Então, assim, nas gerações passadas, nossas bisavós, avós, mães, né, a gente foi reproduzindo um modelo, entendendo que a nossa responsabilidade é cuidar. Diante dessa condição, construiu-se também a ideia do homem enquanto o provedor, né, aquele que sai de casa para trabalhar e trazer o sustento para a família, enquanto a mulher então fica no espaço privado do lar, cuidando das tarefas domésticas, da casa, das crianças, do marido, muitas vezes até da família extensa, né, dos pais, sogro, sogra, enfim, cuidando, né, predominantemente cuidando, atendendo às necessidades dos outros. E com isso, infelizmente, essas mulheres se deixaram de lado, né, foram se deixando de lado, não sendo cuidadas ou não entendendo que deveriam também ter o seu espaço e o seu momento de autocuidado. Então, essa construção social de que sim, as mulheres têm que cuidar, atender as necessidades dos outros, interfere bastante nessa condição de não se cuidar, de não se olhar, de não atender às suas necessidades. E isso interfere, né, substancialmente na questão da saúde mental da mulher. Nessa condição de várias funções, de vários papéis, né, de esposa, de mãe. E aí a gente vai pensar também que mais, né, nos últimos tempos, a história aí da humanidade, a mulher também vem decidindo assumir papéis profissionais, adentrando o mercado de trabalho. Com isso, além das funções que já assumia no âmbito familiar, também tem um papel profissional que precisa se superar, se desenvolver, considerando um mercado de trabalho competitivo. Então vejam, né, uma série de papéis, de funções, de atribuições que a mulher precisa assumir, né, na sua identidade de mãe, de esposa, de filha, de profissional. E isso gera uma sobrecarga, né, para essas mulheres, de ter que dar conta disso tudo, de ter que ser muito boa nisso tudo, atender as necessidades de todas. E essa sobrecarga, então, ela traz um impacto para a saúde mental bastante significativo, muitas vezes, né, culminando com quadros de ansiedade, com quadros depressivos e, claro, né, às vezes questões físicas também impactadas por conta dessa sobrecarga toda. Recentemente, agora esse mês, houve um relatório produzido pela Organização Mundial da Saúde no Brasil, Organização Pan-Americana da Saúde, que relata que as condições de vida da mulher foram deterioradas no período da pandemia. Então a gente
sentiu na pele, né? Todos nós sentimos na pele os impactos da pandemia, mas para mulheres isso foi ainda mais intensificado, porque antes da pandemia já sofríamos, né? Uma sobrecarga, uma pressão muito grande de ter que dar conta de uma série de demandas, uma série de funções. E com a pandemia, a questão muitas vezes do trabalho em casa, né? Atendendo, dando suporte aos filhos nas atividades escolares, também cumprindo as suas atividades em home office e as questões da casa, então exacerbou essa condição de sofrimento, de desgaste emocional. Então, todos esses fatores envolvidos, né, pesam muito na questão da saúde mental. Então, o que é imprescindível, né, que as mulheres prestem atenção sobre isso, percebam que essa construção cultural de que somos as cuidadoras não precisa necessariamente ser mantida e que a gente também precisa se cuidar, que a gente é merecedora de cuidado, que a gente é merecedora de tempo para cuidado de si, para lazer, para distração, para, enfim, né, para relaxar. Até também tem uma construção, né, de que os homens têm o seu tempo de futebol, de churrasco com os amigos. As mulheres também precisam ter esses momentos, né, para fazer o que quiserem, com amigas, sozinhas, enfim, independente do que for. Isso tem a ver também com uma busca de igualdade de gênero, né, e aí a necessidade também de uma parceria no âmbito familiar para dividir tarefas, para que tanto homens quanto mulheres possam ter o seu tempo de lazer, o seu tempo de cuidado, o seu tempo de descontração, né? Também acho que é importante que as mulheres, além dessa conscientização, possam assumir esse momento de autocuidado sem culpa, né? Porque a gente ouve muitas vezes narrativas verbalizando, eu me sinto culpada quando eu vou lá 1 hora fazer a minha atividade física, ou, né, como se estivesse fazendo alguma coisa errada. Então é muito importante que as mulheres entendam que não há nada de errado nisso, que cuidar de si é imprescindível, isso tem a ver com autocuidado, isso tem a ver com amor próprio, isso tem a ver com autoestima, né? Então entender e aceitar isso é bastante importante. Buscar, às vezes, ajuda profissional especializada, né? Muitas vezes quando há um grau de sofrimento, às vezes para manejar isso tudo, então buscar profissionais da saúde mental para esse suporte. E entender que às vezes você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem, né? A gente vê assim às vezes falas de uma autocobrança excessiva, de uma necessidade de dar conta de tudo, e isso interfere e prejudica ainda mais a saúde mental. Então, pegar leve, né, consigo mesma, não se cobrar tanto, a gente entende que isso é bastante importante para uma melhor saúde mental. Acho que tem um outro ponto também, que eu acho que quando se fala de universo feminino, que vale a pena pensar, as mulheres não entrarem numa cobrança social com relação a aspectos físicos, estéticos, né? Tem aí uma cultura, muitas vezes, de corpos perfeitos, de uma pressão por um corpo dito perfeito, que na verdade não ajuda em nada, né? Pelo contrário, atrapalha e interfere na saúde mental mesmo, né? No sentido de que eu tenho que ser boa em tudo que faço, a minha função de esposa, de mãe, de filha, de profissional, e ainda estar fisicamente, esteticamente perfeita, né? O que é um grande problema e que intensifica ainda mais prejuízos para a saúde mental. E acho que também é importante que as mulheres possam aprender a confiar mais em si, confiar no seu potencial. Também por uma construção cultural, entendeu-se durante muito tempo que os homens eram os que poderiam tomar decisões, os que poderiam assumir cargos de liderança. E claro, a gente tem visto que isso tem mudado, né? Ainda bem. As mulheres estão assumindo cargos e fazendo atividades né, de forma brilhante, desempenhando as suas funções. Então é possível, somos capazes, mas muitas vezes as mulheres ainda não acreditam nisso, ou têm medo de assumir. Então, confiar mais em si, confiar no seu potencial, né? Isso tem a ver com o autocuidado, com a autoestima. Então eu vejo que o somatório de todos esses fatores, eles são indispensáveis para um melhor cuidado com relação à saúde mental.